Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num tema ahn, bem específico, o hirsutismo. Sabe, aquele crescimento de pelos em mulheres, mas num padrão mais masculino. Vamos investigar isso com base num material médico bem detalhado que a gente analisou. A ideia aqui é desvendar as causas, que são muitas, entender como é feita a avaliação e, claro, quais são as opções de tratamento, né? Fiquei até curioso, porque parece que as causas são bem mais variadas do que a gente imagina. Ok, vamos lá, vamos desmistificar isso. E olha só que interessante para começar. Parece que nem sempre a culpa é dos hormônios masculinos, os andrógenos. Isso já quebra um pouco a primeira ideia, né? Como assim? Causas não androgênicas. Exato, é um ponto importante. Existem gatilhos para o sutismo que não vêm direto dos andrógenos. Por exemplo, a acromegalia, sabe, excesso de hormônio do crescimento. Ele pode, assim, indiretamente, acabar estimulando os folículos. O material até cita um exemplo visual de como os traços do rosto podem mudar, ficar mais grosseiros com o tempo. Uma pista, né? Outra coisa talvez menos óbvia. Irritação crônica da pele. Tipo, usar ácido retinóico por muito tempo pode fazer crescer mais pelo naquela área. E não dá para esquecer dos medicamentos. Tem vários, sabe, usados para coisas totalmente diferentes que podem causar hirsutismo como efeito colateral. Medicamentos. Que tipo, isso é algo que talvez passe batido. Sim, a lista é bem variada. Tem imunossupressores, tipo a ciclosporina, alguns remédios para convulsão, como a finitoína, minoxidil, que às vezes é usado para queda de cabelo, mas também para pressão, até alguns bloqueadores de canal de cálcio também para pressão. Mostra como o corpo é todo conectado, né? Um tratamento para uma coisa pode afetar a outra de forma inesperada. Realmente, mostra que algo aparentemente só estético pode ter raízes bem diferentes. Mas imagino que as causas ligadas aos andrógenos ainda sejam o principal, certo? Aí que deve estar o foco da maioria dos casos. Correto. As causas androgênicas são, sim, as mais comuns e, olha, disparado na frente está a síndrome dos ovários policísticos, a SOP. A gente sabe que tem muita discussão sobre SOP, mas aqui o foco é mais o hirsutismo como sintoma dela, né? Além da SOP, o material cita outras condições ligadas a esses hormônios. Tem a síndrome Hahan, que mistura hiperandrogenismo, resistência à insulina e aquelas manchas escuras na pele, a acantose. Tem também o hirsutismo idiopático, que é basicamente quando, não se acha uma causa clara. A suspeita é que os folículos da pessoa são só mais sensíveis aos hormônios normais, talvez por alguma enzima mais ativa na pele. Outras possibilidades, sabe? Formas mais leves de hiperplasia adrenal congênita, AHC, uma questão genética lá das adrenais, e mais raro, mas bem sério, pode ter tumores no ovário ou na adrenal, produzindo andrógenos sem parar. Níveis altos de prolactina também podem estar associados àquele hormônio do leite, né? E tem até uma coisa específica da gravidez, o luteoma, que pode dar hirsutismo temporário, às vezes ligado à placenta ou níveis altos de HCG. E por fim, uma causa que sempre merece atenção, a síndrome de Cushing. Cushing. É verdade, esse nome sempre aparece nessas discussões de diagnóstico, né? Principalmente em endocrinologia. Parece um daqueles quadros que tem que ficar de olho para não confundir com, sei lá, obesidade comum, talvez. Exatamente. Cushing é causada por excesso crônico de cortisol e pode dar sinais parecidos com o excesso de andrógeno, incluindo o hirsutismo. Os sinais clássicos de Cushing são aquele acúmulo de gordura bem típico, rosto redondo, lua cheia, pescoço com a giba de búfalo. Embora o material alerte que essa giba pode aparecer só por obesidade também, tá? E a gordura fica mais no tronco, no abdômen, obesidade central. Mas o sinal que a análise destaca como, assim, quase certeiro de Cushing são as estrias violáceas. Violáceas. Diferente da estria comum. Muito diferente. Não é aquela estria rosa ou branca de ganhar peso ou gravidez. As de Cushing são largas, arroxeadas mesmo, violáceas. Isso acontece porque o cortisol em excesso afina muito a pele. Aí os vasinhos sanguíneos logo abaixo ficam mais visíveis, dando essa cor púrpura, sabe? Se a paciente tem hirsutismo
E essas estrias? A suspeita de Cushing fica bem alta. Aí tem que investigar para ontem. Entendi. Essas estrias são uma pista visual muito forte mesmo. E aí, qual o próximo passo se a suspeita de Cushing é alta? Bom, o exame-chave, segundo o material, é medir o cortisol livre na urina de 24 horas. Coletar a urina o dia todo. Às vezes precisa repetir, porque a liberação de cortisol varia, né? Mas confirmando o excesso, aí começa a investigação para achar a origem. Se é na hipófise, na adrenal. Puxa, com tanta causa possível, medicamento, SOP, Cushing, como é que o médico começa a organizar isso tudo? Parece um quebra-cabeça. É um pouco sum. A avaliação começa, claro, com uma boa conversa. A história clínica, quando começou, como progrediu, outros sintomas, ciclo menstrual, remédios que usa, família, tudo. Depois, o exame físico. O primeiro passo é olhar o padrão do pelo. É naquele padrão masculino? Buço, queixo, peito, costas, coxa. Antigamente, se usava muito uma escala, a de Ferry-Mangalway, para dar uma nota, sabe? Para a quantidade de pelo em cada área. Um valor acima de 8, por exemplo, indicava hirsutismo. Só que o material pondera. Hoje em dia, na prática, essa escala perdeu um pouco a força. Ué, por quê? Não parece um jeito objetivo de medir? Parecia, né? Mas é que hoje muita gente já usa algum método cosmético. Descolore, tira com pinça, cera, lâmina, linha, laser. A estimativa é que, 25% das mulheres com hirsutismo já fazem alguma coisa. Então, o médico, às vezes, nem consegue ver o crescimento natural para aplicar a escala direitinho. Mas ainda serve de referência, claro. Além de olhar os pelos, o exame busca outras pistas, sabe? Sinais importantes. Aumento do clitóris, a clitoromegalia, e isso é um sinal forte de muito andrógeno, pode indicar coisa mais séria, tipo tumor. Sair leite do peito fora da amamentação, a galactorreia, sugere investigar a prolactina. E palpar bem o abdômen, a pelve, para tentar sentir alguma massa, algum tumor no ovário ou adrenal que possa estar produzindo hormônio. Faz todo sentido essa busca ativa por pistas, né? Para direcionar. E aí, quando já se tem uma ideia da causa, ou mesmo enquanto investiga, qual o plano? Como se trata isso? Os objetivos do tratamento, como o material descreve, são basicamente 3, tá? Primeiro, tentar diminuir a produção de andrógenos no corpo, seja lá no ovário ou na adrenal. Segundo, aumentar a quantidade daquelas proteínas no sangue que seguram os andrógenos, deixando eles inativos. E terceiro, bloquear a ação deles direto onde causam o problema, na pele, nos folículos. E como a SOP é a causa mais comum, né, a primeira linha de tratamento médico, principalmente para essas pacientes, são os contraceptivos orais combinados, as pílulas anticoncepcionais comuns com estrogênio e progestagênio. Pílula. Mas ela é tão eficaz assim pro pelo, como ela age nesse caso? Sim. A taxa de melhora que o material cita é bem alta, viu? Entre 60% e 100%. É que a ação é em várias frentes, por isso funciona bem. Primeiro, a pílula diminui o LH lá da hipófise. Menos LH, menos estímulo pro ovário produzir testosterona. Segundo, o estrogênio da pílula faz o fígado produzir mais daquela proteína, a SHBG, a globulina ligadora de hormônios sexuais. Essa SHBG gruda na testosterona livre que está circulando, e aí ela não consegue agir. Terceiro, a pílula também pode diminuir um pouco a produção de andrógenos pela adrenal, tipo DHES. E por último, parece que alguns progestagênios da pílula podem inibir uma enzima na pele, a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona numa forma ainda mais potente, o DHT. Nossa, age em vários pontos mesmo. Mas tem um ponto crucial que o material reforça muito. Se a paciente for usar outros remédios antiandrogênicos, seja junto com a pílula ou no lugar dela, é absolutamente essencial garantir uma contracepção muito eficaz. Opa, por que essa ênfase toda? Qual o risco? O risco é profeto.
caso a mulher engravide usando esses antiandrogênicos. Eles podem atrapalhar o desenvolvimento normal dos órgãos genitais de um bebê menino, então pode causar malformação grave. Por isso, a contracepção não é opcional, é segurança indispensável mesmo. Entendido. Alerta importantíssimo esse. E além da pílula, que outras opções de remédio material traz? Sim, tem alternativas ou coisas para adicionar à pílula para melhorar o resultado. Uma bem usada é a espironolactona. Ela começou como um diurético leve, mas também age contra os andrógenos, bloqueia o receptor na célula, diminui a 5-alfa-redutase e ainda compete com a testosterona para se ligar na SHBG. Outra opção é a flutamida, também bloqueia o receptor de andrógeno. Dizem que é tão eficaz quanto a espironolactona, só que aqui tem um alerta importante na análise, que vale a pena ficar ligado para quem estuda ou prescreve. Tem relatos de problema no fígado com a flutamida, alteração de enzima até hepatite. Ah, isso é sério. Sim, precisa monitorar o fígado. E tem os efeitos colaterais mais curiosos. A urina pode ficar meio verde, a pele e o couro cabeludo podem ficar bem secos. O acetato de ciproterona, o CPA, também é citado, é um progestagênio bem forte com ação antiandrogênica potente, diminui testosterona, androstenediona. O material diz que não tem nos Estados Unidos, mas usa-se muito em outros lugares. Frequentemente junto com estrogênio, aí funciona como pílula também. E por último mencionam a finasterida. A ação dela é mais específica. Inibe a enzima 5-alfa-redutase, principalmente o tipo 2, impede a conversão de testosterona em DHT lá nos tecidos. Uau! São muitas opções, muitos detalhes técnicos, né? Mecanismos, alertas de segurança. Manter tudo isso organizado na cabeça, especialmente para quem está estudando, se preparando, imagino que seja um desafio. Precisa de um material confiável para navegar nisso tudo. E falando em preparação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena conferir o medcob.com.br. É só baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. E tem outra coisa importante. Enquanto esses tratamentos médicos fazem efeito, e eles demoram, tá? Não é da noite para o dia. Leva meses para ver resultado no pelo. Enquanto isso, as soluções cosméticas continuam sendo super importantes. Ah, claro. Os remédios não tiram pelo que já está lá, né? Os remédios agem impedindo que novos pelos cresçam tão grossos ou rápido. Mas os que já existem precisam ser removidos de outra forma. Por isso, quase sempre precisa combinar, pelo menos no início. Tem desde métodos mais definitivos, tipo depilação a laser, eletrólise, que tentam destruir o folículo, até soluções tópicas. O material fala de um creme, eflornitina, que inibe uma enzima, lá dentro do folículo, essencial para o pelo crescer. A questão é que esse creme costuma ser caro e, pelo menos nos Estados Unidos, o seguro geralmente não cobre. E, claro, os métodos de sempre continuam valendo. Cera, lâmina, linha, cremes depilatórios químicos. A escolha aí vai da preferência, do custo, da área. Ok. Acho que fizemos um bom apanhado geral. Se a gente fosse resumir os pontos cruciais dessa nossa análise sobre hirsutismo, o que você destacaria? Olha, eu acho que os pontos-chave são: primeiro, a variedade de causas. Não é só SOP. Lembrar das causas não hormonais, dos remédios e de investigar coisas sérias como Cushing e tumores. É fundamental. Segundo, a avaliação tem que ser cuidadosa. Buscar as pistas no exame físico, não só contar pelo TCO. Terceiro, o papel central da pílula anticoncepcional como primeira linha para SOP, entendendo como ela age em vários níveis. Quarto, conhecer as outras opções de remédio, as antiandrogênicas, com seus prós e contras, incluindo os alertas de segurança, né? E quinto, não esquecer da parte cosmética. Ela é essencial para ajudar no manejo, principalmente para ter um resultado mais rápido enquanto o tratamento médico não faz todo efeito. E o que tudo isso significa? Assim, na prática. Para quem convive com isso ou para quem trata? Significa que o diagnóstico certo é a chave de tudo, porque é ele que vai guiar o tratamento mais eficaz e seguro. Significa também alinhar as expectativas, sabe?
Os tratamentos médicos levam tempo, geralmente uns 6 a 12 meses para ver uma melhora boa. Então, o manejo quase sempre vai ser uma combinação de coisas, remédio, cosmético. E exige paciência, acompanhamento. Não tem mágica. Mas com a abordagem certa, a melhora vem. Excelente. Foi uma análise muito clara, trouxe uma profundidade para um tema que às vezes fica só na superfície, né? Ajudou a entender as camadas por trás do hirsutismo. E talvez, para a gente fechar, fica uma reflexão que essa complexidade toda meio que traz, né? Pensando nessa rede toda, que conecta hormônio, metabolismo, efeito de remédio, genética, até tumor. Será que olhar para o hirsutismo não pode ser uma janela importante? Uma chance de avaliar a saúde da pessoa de um jeito mais completo? Indo além da estética e, quem sabe, achando outros desequilíbrios ou condições ali escondidas que precisam de atenção? Uma ótima perspectiva para se ter em mente. Com essa reflexão, então, a gente encerra essa nossa análise aprofundada de hoje sobre as causas, avaliação e tratamento do hirsutismo.